Começa agora o programa Meu Canal. Na primeira temporada, eu converso com personagens do Carnaval de Joaçaba, Erval do Oeste sobre os sambas enredo que marcaram suas histórias profissionais e pessoais. Eu sou José Barancelli e esse é o Meu Canal. Cultura popular, razão do meu viver. Vem festejar, brindar a nossa história. Eu sou José Barancelli e esse é meu canal. E hoje a gente fala sobre samba enredo. Eu converso com Jorge Zamoner e Fernanda Zamoner. Bem-vindos. Bem-vinda. Obrigada, Zé. Obrigada mesmo. Obrigado pela oportunidade. Fernanda, quem é você? Uau. Vai vir para você também, Jorge. Quem sou eu? Eu acho que nesse contexto de onde estamos, né? Eu sou quem sou muito pela minha história no carnaval e na cultura popular, não tem dúvida. Não, acho que seria completamente outra pessoa se tivesse vivenciado outras experiências que não ter nascido dentro de uma escola de samba, de um grupo de teatro, dentro desse movimento da cultura popular mesmo. Jorge, quem é você? Nossa senhora, uma pergunta difícil, né? Olha, eu também. Eu me considero um amante e apaixonado pela cultura popular. Trabalhei sempre com cultura, desde a minha profissão até o prazer de fazer carnaval, que por anos e anos a gente lutou aí. Que eu sou esse cara, eu acho, que sempre está aí disposto a contribuir com a nossa arte, a nossa cultura regional. Fernanda, quem é você sem o carnaval? É teatro, né? Sobram outras artes, eu acho que é isso. Eu acho que... E tudo é meio junto, né? Tudo é meio junto. Eu acho que quando a gente tá trabalhando pelo teatro também, estamos pelo carnaval. O carnaval se mistura um pouco com esse movimento de ter um espaço de cultura que hoje o Tejo tem. Acho que cada vez mais a gente é uma grande rede, assim, que cresce junto, né? Tanto as escolas de samba quanto as entidades culturais. Eu também penso que eu trabalhei muitos anos como professor universitário na área das artes, tive a oportunidade de criar um curso de artes cênicas em Joaçaba, e isso, como a Fernanda fala, a gente acabou se envolvendo em tudo, né? E com a Fernanda junto, ela acabou viajando para fora e também se formando em artes cênicas, e isso fez com que a gente fosse cada vez aprofundando mais, né? E o prazer da gente trabalhar junto, né? Como família. Eu acho que hoje, sem o carnaval, eu seria esse cara aí também, ó, né, que está disposto a continuar trabalhando. Eu tinha massaveirinho naquela época ainda, eu juntava material, por exemplo, muita coisa com material alternativo, né? Ia nas empresas, na Ecoplástica, nas empresas que tinham esse coisa. Mas você entrou no carnaval porque é muito comum, né? Tipo assim, qualquer movimento de cultura que tem na cidade, a gente quer se enfiar. Verdade. A gente quer Foi mais ou menos por aí, assim, Jorge? Eu queria que falasse também um pouquinho de Sandra, né? Que também acompanhou esse início, esse processo, a formação também da Vale Samba, já que você é o Jorge da Acadêmicos da Vale Do Vale Samba. do Vale Samba. Da Acadêmica do Vale Nevado, né? Depois a gente corta. Né, a Sandra nessa época era destaque, um dos destaques principais da escola. Porque naquela época ele devolvia a família inteira, né? Se hoje você conversar com a minha irmã, ela vai dizer, nossa, inclusive a minha irmã que já faleceu, infelizmente, mas todas elas tinham algum servicinho para fazer em casa. Até hoje, se você for na minha irmã, a Mele, lá na casa dela agora, ela diz, olha, minha sala está toda enfeitada. A gente leva aí o pessoal. E era muito interessante, como eu falei antes, naquela época, que o pessoal se via na avenida, né? Porque as famílias faziam as coisas, os bairros construíam as suas fantasias. E era material da região, eram as pessoas da região. E eu acho que aí está a essência da beleza do carnaval, que hoje se perdeu um pouco até, né? Uns dizem, por causa da aliança. Mas, na verdade, acabou sendo profissional, né? O carnaval foi se profissionalizando. Tá se crescendo mais? Cresceu bastante e graças a Deus cresceu. Se foi por causa do dinheiro, se foi por causa do povo que
não quis fazer mais e nós tivemos que profissionalizar, contratar pessoas. Mas, enfim, tudo isso contribuiu para que Joaçaba tenha o carnaval que tem, né? Não vamos discutir agora o processo, o que importa é que a gente conseguiu chegar lá. Fer, como é que foi tua infância? Ah, então, as minhas primeiras memórias, antes do surgimento do carnaval, quando eu era pequeno, o Tejo já existia, né? Que era o teatro. E que aí os dois, tanto o pai quanto a mãe, já faziam teatro, os dois estavam nos espetáculos. As minhas memórias de infância são ou ensaiando ou assistindo eles no teatro, viajando para festival de teatro, né? Para mim, tipo, uma criança, imagina ir para um festival de teatro com vários espetáculos, ficar nos camarim. Eu lembro do festival de Concórdia que vocês foram com o Trânsito. Sim. Era um mundo encantado, né? Era Você isso, brincava? Como é que era? Era pra ti ou tu já sabia que aquilo era algo que você entendia enquanto uma profissão ou entendia enquanto você se tornar alguém que você se tornou hoje, assim? Ou tu era uma criança que tava ali no meio brincando? Como é que era isso? Eu acho que estava mais no universo do encantamento, até porque a lógica também era mais do encantamento, do próprio teatro, né? Nenhum deles era profissional ainda. Todos trabalhavam, mas o teatro fazia parte desse mundo do que antes a gente chamava de amador, separava o amador do Teatro profissional. amador. Como se, enfim, né? A definição de amador para mim é mais ampla, porque a gente não pode dizer que o que a gente faz hoje, porque está profissionalizado, a gente não ama, né? Não é amador também. Mas era nesse lugar de ser algo mágico pra mim quando era criança. E acho que porque era pra vocês também. Era algo que não era feito por dinheiro, não era feito pela profissão, por nada disso. Era feito porque aquilo dava tesão de fazer, assim. Claro. Naquela época, quando começou o Tejo, por exemplo, a sede era no Colégio Celso Ramos. Inclusive, a dona Dulce Fernandes de Queiroz era diretora, não sei se... Com certeza, você não lembra. Mas eram pessoas que trabalhavam muito pela cultura, né? Às vezes eu fico pensando meio diferentemente de hoje, porque a cultura hoje sempre está em segundo plano, né? E naquela época era o primeiro plano. A gente tinha festival de poesia, na hora do recreio eu me lembro que você tinha que declamar lá pros outros. Então era um processo cultural que, como hoje, o cara é jogador de futebol, que bacana, todo mundo valoriza o jogador de futebol. Naquela época também, não digo que não, mas também se valorizava a cultura. Então o Tejo nasceu ali dentro, assim, foi como um fermento. Eu lembro que todo mundo trabalhava o dia todo e à noite estudava. Depois da aula, a gente ia ensaiar. Isso 11 horas da noite. Saía de lá às vezes 3, 4 horas da manhã. E no outro dia nem cansado ficava, você vê o que era, né? A juventude é maravilhosa, né? Louco, os caras eram tudo meio louco, porque todo mundo dizia, mas cresçam. Ficar a noite inteira lá fazendo o quê, né? A mãe da gente perguntava. Mas foi um processo construído assim, realmente amador, no sentido de quem ama, né? E nunca se pensava, quanto eu vou ganhar com isso. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso, né? Quando o cara pensa, quanto eu vou ganhar, começa a perder a qualidade, o amor e a coisa vai ao ralo. E quando você quer fazer porque quer, pelo tesão de se realizar como ser humano, é que tem um resultado grandioso que te faz ser mais realizado como pessoa, né? Como eu falei. Do que você tem saudade? Desses períodos, muita saudade, nossa senhora. Eu acho que toda pessoa que chega numa idade como a gente, que isso já você ouve todo mundo falar, né? Você gostaria de voltar, né? Para reviver tudo isso que viu. Muita saudade desses períodos que a gente viveu como jovem mesmo, né? Aquela juventude dos anos 60, 70, que eram... Eu lembro muito que as festinhas eram na casa dos amigos, né? Não existia nada que existe hoje, né? Como eu falei, tudo era mais artesanal. Então, o prazer sempre era bem maior. Você, fora a questão de você voltar no tempo, você trocaria... O que você trocaria dessa época por hoje e o contrário, assim, ou melhor, do que você não abriria mão se fosse poder reproduzir hoje o que vocês tinham nesse período? Essas perguntas são muito complicadas. Você faz as perguntas mais fácil, você vai me complicar a vida, assim.
Eu já pensei algumas vezes assim, sabe? Porque a gente, quando fica com uma certa idade, a gente fica meio nostálgico, né? Mas eu acho que eu não trocaria nada. Minha vida foi ótima, foi maravilhosa. Eu tive tudo de bom que Deus pôde me dar, entendeu? Tanto que às vezes eu fico pensando, bah, claro, quem não gostaria de voltar, né? Voltar para reviver tudo aquilo que você viveu, que eu acho que foi muito bom. Fê, você falou do encantamento, né? Como que você não tem esse encantamento hoje ainda? Muito boa. Nós já discutimos sobre isso. Aham. Eu acho que são essas delicadezas, assim, da vida e das coisas que a gente faz, que mantém um cuidado com quando a gente profissionaliza demais, não na qualidade do que é profissional, mas eu acho que no cuidado de lembrar sempre por que você faz, porque essa é a importância de por que eu tô realizando isso, né? E eu acho que tem uma grande pegadinha pra gente, assim, que é quando você trabalha com uma coisa que você ama, é muito fácil pra gente repetir. Eu faço o que eu amo fazer, porque eu acredito demais nas coisas que eu faço, por mim, pelas pessoas, pelo pela própria história da cultura que a gente constrói. Mas aí tem que aí às vezes você se desgasta nisso, aí às vezes isso vira tanto, 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 que às vezes o encantamento fica lá embaixo, assim. Então acho que é um lugar de recuperar, celebrar, na escola a gente fala muito em celebrar, no Tejo, tipo, a gente trabalha, a gente sonha, constrói, trabalha, mas tem os momentos que a gente para celebrar as coisas que a gente faz, para dizer que massa que a gente tá junto, que legal essa comunidade que a gente tá construindo, que foi muito esse ano, né. O quanto que a dança permite com que você continue e tenha consciência desse estado de encantamento que você disse que faz com que você permaneça sempre fazendo isso? A dança como porta-bandeira, você quer dizer? Eu acho que muito, muito do meu entendimento no carnaval em desfilar é como porta-bandeira. As primeiras vezes que eu comecei a desfilar, eu lembro de me encantar vendo o portas-bandeiras. E para mim, assim, eu acho que a cena, o teatro se juntam muito para mim nesse estado da avenida. Eh, que, assim, o carnaval tem um lugar que vai muito além do teatro, não comparando de melhor ou pior, mas é uma coisa que é imensa, né, coletivamente imensa, são 1000 pessoas cantando contigo mesmo que você está cantando, então é um palco muito diferente. Quando você está no palco, você olha e aquelas pessoas estão te respondendo junto contigo, é é muito, muito potente, assim, né, é quase catártico. Eu digo para as pessoas: "Vem desfilar no carnaval", eu faço uma experiência de desfilar no carnaval, porque eu não sei se teria tem um jogo de futebol, que também é aquela galera, que tem esse movimento, mas assim, se olhar no olho das pessoas, elas estarem junto contigo, cantando o que você tá cantando e dizendo: "Bora junto", todo mundo junto, é um momento catártico, assim. Acho que é uma experiência única estar na avenida. Tu provavelmente já pensou, né? E vocês comentaram antes que em algum momento você não vai mais desfilar como porta-bandeira. Como que é esse sentimento também? De rompimento, de ruptura e continuidade. Se é que isso passa pela tua cabeça, né? Não sei, Zé, não sei mesmo essa. Acho que eu sou dessa que não pensa muito bem como vai ser o depois. Depois, vamos construir um novo caminho que vai vir a partir daí. Acho que tenho muitas expectativas, assim, né, por causa dos lugares que eu tô hoje, mas eu não sei mesmo o que será. Não sei. Você, normalmente, a pessoa não quer, né? Não quer pensar em romper aquele ciclo, já que se realiza, né? Mas um dia, talvez. Com certeza, É. em algum momento. Tu falou de portas-bandeiras que você também se inspirava e você assistia e se encantava. Você consegue ter a consciência que hoje você também é inspiração de outras meninas, outras pessoas que possam estar aí nesse lugar algum dia? Ai, tenho e vou dizer, é muito legal, é muito bonito, assim, quando a gente vê o outras pessoas se encantarem com algo que você se encanta, começarem a entender por que que tem beleza naquilo pra você, sabe. É
É muito legal. A gente teve uns anos a escolinha de casais, assim. É incrível demais ver as crianças chegando, ver elas também descobrindo esses encantamentos, assim, estando junto. São as crianças, né? São esse futuro, isso que a gente estava falando da continuidade, do trabalho. Eu acho que as escolas hoje geram muito trabalho, além do desfile, que é esse projeto, né, de imaginar o carnaval muito maior que isso, que já é, mas assumir o carnaval é muito maior que o desfile, que hoje o TG é um ponto de cultura, por exemplo. Hoje a gente mantém oficinas durante o ano todo, a gente tem um tour de carnaval dentro do barracão, a gente faz show, a gente tem vários bracinhos, assim, pedagógicos, tentando fazer essa manutenção da cultura popular. Uma roda de samba todo mês. Temos uma roda de samba de encontro das pessoas. São vários movimentos, assim. E esses movimentos, a maioria deles são movimentos só porque a gente acredita. Porque a gente acha que é importante a gente reunir essas pessoas, é importante a gente falar do carnaval. Eles não são movimentos profissionais no sentido de isso me dá dinheiro, né? Isso está sustentando a escola. Não, isso sustenta a nossa comunidade, sustenta o futuro do carnaval, sustenta essas crianças que se aproximam, as pessoas olharem para o carnaval de uma maneira diferente. Entender o que a gente faz dentro da escola, abrir o barracão, chamar as pessoas para verem. Mas é isso tudo é um processo de poucas pessoas trabalhando e que, enfim, nos custa bastante energia, assim, para sustentar isso. Tu citou o Bento também antes, né? Teu filho também, que já tá aí desde pequenininho, crescido dentro da escola, né? Eu queria transferir essa pergunta pro Jorge. Sim. Viu a Fer, viu tantos outros e agora Bento também, né? Como é que é isso pra ti? É um prazer, né? É muito grande. Eu fico cutucando ele o tempo todo, desde pequenininho já. Eu instiguei ele a ser minha sala. Bento, peguei a menininha do Pedrinho. Ó, tem a Sussu aí, vamos lá, vamos fazer um casalzinho. E ele foi 2 anos depois. Não quis mais forçar, porque não era muito o campo dele, mas ele foi pra bateria, daí a convivência. Hoje, esse ano, por exemplo, ele ficou lá tocando na bateria durante todo o tempo que ela teve na avenida. Tu vê, pra idade dele, ele tá com 10 aninhos. E ele eu já toca um outro instrumento, já contei roda de samba, tá. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Eu tô plantando da minha forma, não sei, instigando eles a manter essa forma artística, né? Que eles tem amor, e devagarzinho esse amor vai se expandindo e vai sendo exemplo para outros meninos, né? E é uma forma da gente ter certeza que a escola vai perpetuar no futuro, né? Ele, bem bonitinho, o dia que ele deu uma entrevista na escola que a gente fez os personagens, e aí ele falou que ele sentia que ele conviver com essas pessoas era um privilégio que ele tinha, sabe? Porque a turminha do colégio dele foi visitar a escola e ele cresceu dentro do barracão, né? Como a gente cresce dentro do barracão. Aí eles foram visitar a escola, a turma da escola dele. E eles ficaram tão encantados. Eles ficaram falando disso na escola há muito tempo. Aí um dia ele chegou em casa e, cara, ele percebeu como a infância das outras crianças não era como a dele, porque para ele o mundo era assim, né? Cheio de fantasia, de gente inventando coisa. Então é isso. É realmente um privilégio, eu acho. É um encantamento, né? Tá? O privilégio de você crescer vendo arte, né? Ter essa oportunidade de estar exposto a essas coisas assim. Como que o Tejo traduziu o teatro em carnaval? Olha, Eu pergunto aqui, qualquer um pode responder, tá? não, eu tradução, paro um gente. pouco, eu faço um pouquinho de silêncio, porque eu tenho que pensar também. Eu já tive várias formas de imaginar como que isso aconteceu. Às vezes, uma das ideias que eu tenho é que no início, quando o Tejo nasceu e existia poucos espaços alternativos para a gente estar atuando, né? O próprio Teatro Alfredo Sigo, que a gente lutou anos na época do seu Evandro, eu trabalhei com ele, e épocas assim, para que o teatro durasse lá, sabe, 20 anos para ser concluído. Então, o espaço para a cultura, para o Tejo, para o teatro, era muito pequeno, né? A gente não tinha espaço quase para fazer. E eu me lembro muito bem que nós fazíamos o Presépio Vivo, lá no Morro na época era no... O Presépio Vivo já tinha samba ou não? Não, o Presépio Vivo podia ter, né?
Depois eu conto uma história do samba no presépio. Ah, viu? Sabia que tinha alguma coisa. Mas aí o pessoal do presépio, a turma do texto, disse: bah, gente, o que nós vamos fazer na época do carnaval? Não tem nada aqui na cidade, não tem onde fazer. E daí, mas vamos fazer primeiro um bloco. Na época era o bloco Fino Tato. E daí fizemos um bloco e tal, e no dia não tinha fantasia, nós não sabíamos o que ir. A turma, se você vê as fantasias, as fotos, tem fotos bem antigas, o pessoal botou as roupas de Rei Mago, de Maria, de José, e foram tudo para a avenida. E fizeram carnaval. E foi muito bacana aquilo, porque eu acho que começou a abrir uma porta e o pessoal começou a aceitar aquilo como uma possibilidade, né? Ninguém tá... Porque a gente sofria muito preconceito nesse período, né? Tanto com relação ao carnaval, quanto com relação ao teatro, tudo. Era só vagabundo, sem vergonha, gente que não tinha o que fazer, que fazia essas coisas, né? E até hoje tem um pouco ainda disso que sobrou. E a gente conseguiu romper, isso que eu acho maravilhoso para a nossa comunidade. Eu sempre digo, Joaçaba não seria Joaçaba se o carnaval não existisse, sabe? O pessoal veria as coisas de outra forma. Porque o que eu vi durante o início até hoje, a transformação que as pessoas, que os preconceitos foram sendo lapidados, é incrível. Eu me lembro de períodos que a gente ia para a avenida, os caras não atiravam pedra, mas de outra forma, psicologicamente, que eles já atiravam. É só dessa pejorativo, né? Porque os vagabundos estão aí, os viados. E você, para contrariar, além de fazer teatro, foi lá e foi fazer carnaval. É 2 vezes vagabundo. Pior ainda, pior ainda. Mas o que acontece? A gente teve uma sorte muito grande que a gente foi cativando umas senhoras da sociedade, umas pessoas. É que elas viram o pessoal do presépio desfilando. Pode ser. Elas viram Jesus da Bíblia e disseram: oh, não é pecado. Não é pecado, então vamos também. Eu cito... não vou citar nome, senão não dá problema. Jesus, Mas na Vale Samba mesmo, você assistindo o desfile, mas não era a pessoa que era, por exemplo, a Dona Terezinha Fugante, posso citar, era uma pessoa super aberta, maravilhosa, mas tinha muitas outras pessoas, por exemplo, que diziam: ai, que vergonha. Quando viram ela, a Dona Terezinha, diziam: ó, tu vê, não acontece nada, a pessoa passou e saiu no fim inteira, vamos dizer. E aí foi começando as pessoas entenderem que podiam deixar de lado aquele preconceito absurdo e podiam brincar na avenida também. E aí isso também faz parte de um dos quesitos que ajudou o carnaval ser o carnaval que é hoje. Então, ele foi se lapidando, a gente foi trabalhando essa cultura tão dura, eu sempre digo, dos italianos, dos alemãos. A minha mãe sempre dizia para mim: filho do céu, você tem que rezar bastante, porque isso é coisa do diabo que vocês fazem. Entendeu? E não era culpa dela e nem de ninguém, né? Era uma cultura que vinha, vai fazer o quê? E com o tempo, quando minha mãe morreu, já no final da vida dela, ela morreu com 95 anos, ela já era um período, ela morreu uma semana antes do carnaval. E ela já dizia para mim: vai lá ajudar teus amigos, fazer o carnaval e tal. Você vê que interessante. Na semana que ela faleceu, na outra semana teve o carnaval, eu fui para a Avenida faceiro. Por ela, eu fui fazer o carnaval, porque ela disse que era para isso. Você vê que... E ela já tinha ido assistir? Já. Lá ela trabalhava, fazia a família inteira. Muito bem. A Fer, como perguntado, né, trouxe um samba que marcou a vida dela, o samba dos acadêmicos desse ano, no Giro de Maria, a força do nosso carnaval. Sobre Maria dos Prazeres? Sobre Maria dos Prazeres. Quem foi Maria dos Prazeres? Ela foi uma personagem muito interessante na história do carnaval de Erval do Oeste. Ela era da Uniserval e ela é reconhecida hoje como a primeira porta-bandeira do nosso carnaval, mas também era uma mãe santo, num formato bem dessas mulheres que tinham suas casas, onde as pessoas eram acolhidas, né? Pessoas pretas que se sentiam protegidas nesse ambiente que a princípio não eram o samba e esse lugar do candomblé, dela ser uma mãe de santo, precisavam de lugares mais protegidos, né? Então acho que ela era essa mulher importante, é uma escolha representativa, eu acho,
na história, a gente escolher sim uma mulher para contar a história, uma mulher preta, num lugar majoritariamente branco, num carnaval onde a gente tem muitas pessoas brancas desfilando. Eu escolhi esse porque eu acho que a gente tem muitos enredos que para mim são assim, falam com a gente. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o enredo anterior do Krenak também, mas é falar da importância que para nós como acadêmicos, para nós pessoas que estamos no acadêmicos, é o que a gente conta para o mundo, assim, que eu acho que é uma responsabilidade, sabe? Toda arte né? O que você está fazendo aqui tem a ver com a tua responsabilidade, porque as pessoas estão te assistindo, o teatro mas o carnaval é um espaço onde, sei lá, 30, 40, 50 mil pessoas vão te ver. Então tem que ter alguma importância para mim, eu tenho que ter algo que eu queira dizer para o mundo, né? Não estou fazendo isso só para contar uma historinha, né? Então acho que esse enredo é emblemático, porque ele para mim mostra, assim, uma das importâncias da comunidade de acadêmicos é essa, assim. Jorge. Bom, eu falei, né? A gente conversou por telefone e eu disse assim, nossa, vai ser muito difícil vocês encontrarem algum, né? Até porque vocês participam diretamente na construção, tanto do enredo, né? O Jorge como carnavalesco, e quanto do samba, né? Mas o Jorge trouxe aqui, ficou na dúvida, tava ali no início, será que eu falo de 2024, que foi o Tejo Campeão, ou de 2019, que foi o primeiro título? Mas eu acredito muito na espontaneidade. Se veio 2019, eu acho que ali tem alguma coisa que mexe contigo. No Contestado, Vale do Carnaval Acadêmicos faz a grande festa cultural. O que você pensou nesse, Jorge? Na verdade, fazendo uma introdução assim sobre os enredos e sobre os sambas enredos, eu sempre tive particularmente uma ideia do que, como a Fernanda falou, da importância do papel da escola de samba, o teu papel com o teu público, né? Eu não posso fazer um enredo blá 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 que termina o desfile e o pessoal não. Eu tenho que ter um compromisso em passar uma mensagem ou fazer as pessoas se revirarem na arquibancada. E isso me incomodou muito durante os anos que eu trabalhei, por quê? Porque sempre tem que parar e pensar muito, você não pode fazer qualquer enredo, não pode chegar para a avenida qualquer história. Então a gente sempre queria colocar na avenida alguma coisa que falasse da gente, da nossa região, da nossa cultura. Eu já trazia isso lá da Vale Samba, forçava eles a fazer isso. Tanto que o enredo sobre um dos enredos sobre o Contestado, eu fiz lá com uma outra versão do Contestado. Depois falamos da comunidade italiana no Brasil, que era a cultura regional, das festas da região do Vale do Rio do Peixe. E aqui, com a Acadêmicos, a gente começou a cuidar disso também. Tanto que esse ano eu tive que revirar várias vezes para descobrir um enredo para botar na avenida, porque a gente cansa também, de repente, muitos enredos históricos, sempre histórico, histórico, histórico. Mas, enfim, faz parte, né? E agora, para o ano que vem, realmente, nós vamos fugir um pouco desse pensamento, até para mudar um pouco, para a gente fazer uma nova experiência, mas nunca deixando de também trazer uma nova mensagem. Mas esse enredo de 2019, você fechou os olhos assim e falou, isso vai ser esse? Como é que foi? Não, Tem que trazer para nós. Trazer aqui na entrevista agora. Não, eu conversei com a Fernanda. Eu disse, Fernanda, qual é o enredo que nós vamos... Do que nós vamos falar, né? Daí, tem tantos. Eu disse, então vamos falar do Contestado, que fala da nossa região, né? E foi um dos enredos também muito gratificante. A gente fez uma pesquisa muito grande, houve o envolvimento da comunidade da escola, da comissão de frente, que teve que trabalhar bastante essa questão de estudo do papel da região. E a gente tinha um conhecimento muito grande, porque a gente montou a peça A Guerra do Contestado com a universidade, e isso já ajudou bastante, né? A turma toda meio que conhecia, então facilitou, e ele teve uma representação muito grande, né? E muita gente desconhece a nossa história, não conhece a história do Contestado, assim mesmo, com enredo. Conta a história do Contestado, conta a história da Maria dos Prazeres também, né? Desse carnaval que... Exato. E a questão é essa. A gente se conectam de alguma forma, né?
Exato. Contando a nossa história, né? Nessa época que a Maria dos Prazeres veio para a região, aqui era a região contestada também, né? Sabe lá quantas coisas houveram que influenciaram ela também nessa história, sei lá. Fer, Mas foi nosso primeiro título, né? Eu acho que também teve isso na escolha. Não? Não sei. o título não importa muito, né? Ai, nesse ano importou. Importou mais que os outros, não sei. Não. O que que acontece com o título? Às vezes eles ficam bravos comigo quando eu digo assim, o que importa é o espetáculo, não é o título. Aí, claro, para manter, e isso é normal, né? Ser humano, a competição vem lá desde o Homem da Idade da Pedra, o cara adora uma encrenca para uma competição. Então, se isso ajuda a motivar, tudo bem, eu também toco fogo, né? Vamos lá, ó, gente, não podemos... Mas os caras podem achar que eu não tô falando o que eu penso, mas na verdade realmente não me preocupo tanto com o resultado. Na época que começa a entrar na avenida aí, porque a guerra realmente é na avenida. E como você falei no princípio, que nós estávamos aqui antes, eu me preocupo muito que nem esse ano, o resultado do carnaval. A gente é julgado por pessoas que vêm para cá, às vezes não conhecem a nossa região, não conhecem o nosso carnaval, não sei qual é o conhecimento deles, entende? Até porque a gente analisa todo ano a gente senta e faz uma avaliação do que foi o desfile. E a gente percebe se o jurado foi consciente ou não. O cara tirou nota daqui, não podia, tirou nota dali que devia ter tirado, ele não nos tirou. Quer dizer, aí você já percebe que o cara, ou ele não tem muito conhecimento, ou não está preparado, ou infelizmente... Tu é meio vacinado, então, parece. Graças a Deus, sou vacinado. Fer, teu pai é uma pessoa competitiva? Ele é uma pessoa obstinada e muito realizadora, assim. Quando ele quer, ele é um vórtice de energia. Mas eu acho que sobre competição, para mim esse ano é um ano incrível da escola, assim. Eu acho que a gente 2019, ganhou muito esse ano, que esse perdemos ano o aqui? carnaval, e 2019 também. 2019 é sim pelo primeiro título, mas eu acho que é um caminho que a gente fez ali. A gente tinha 7 anos de escola em 2019, eu acho. E foi. Nós começamos, a gente não competia 2 anos, depois a gente ficou em quarto lugar, porque tinham 3 escolas. Ficamos em quarto, aí a gente teve um ano de terceiro, a gente ficou 2 anos em segundo, e nessa época ainda existe aliança. Então parecia pra gente, assim, como uma escola começando, de começar, a gente tinha barracão, né? A gente fazia os carros embaixo da lona, no prédio do Fugante, carregando fantasia 4 andares acima, sem corrimão no prédio, todo mundo, tipo, era um negócio muito surreal, assim, a gente imaginar que a gente estava concretizando isso. Então, 2019, que foi nosso primeiro título, foi um lugar de dizer: somos uma escola de samba, sabe? Tipo, ganhamos esse título, é incrível, e foi a festa, né? Mas deu esse... Ai, chegamos aqui, construímos esse lugar de escola. E esse ano, para mim, acho que muitas pessoas sentiram isso, foi diferente do título, que perdemos o carnaval, mas acadêmicos deu um salto em lugar de comunidade, assim, de sensação de escola, de avenida, que foi inexplicável, assim. Tanto que a nossa festa esse ano de terceiro lugar eram as pessoas se olhando e se dizendo: cara, que massa que a gente construiu, como a gente acredita nesse lugar, assim. Então acho que a gente deu um segundo salto, que não era de ganhar o carnaval, talvez ganhar uma comunidade, assim, ganhar um acreditar junto de verdade no que a gente tá fazendo, sabe? Só para contextualizar, Acadêmicos foi fundada em 2012. 2002, então é super Final de jovem. 2012, 13 foi nosso primeiro desfile. Fer, como que esses dois sambas, o seu e do seu pai, se conectam com a história que a gente contou até agora nesse início dessa conversa? Pois é. Pra mim, acho que isso que te contei, então, talvez sejam 2 momentos muito marcantes na história da construção da escola, em que eu percebo que a gente caminhou e deu esse primeiro, assentamos no primeiro lugar, ganhamos o carnaval, somos uma escola de samba, a gente tem um certo respeito da comunidade como uma escola agora, e talvez esse ano seja a gente sentir a comunidade se reconhecendo comunidade, sabe? Segundo passo, que não é mais ganhar o carnaval, mas é ganhar esse respeito da tua comunidade. Perfeito, bonito. Não tinha parado para pensar nisso, mas acho que eu, como estava lá também,
enfim, no barracão faz todo sentido. Jorge, como que esses sambas, então, e esses enredos se conectam com essa conversa que a gente teve agora, pra gente finalizar? Umas perguntas todas. Eu acho que é essa história toda que se construiu, né? Eles se conectam, principalmente porque eu acho que hoje é mais ou menos o que a Fernanda colocou. As pessoas vão lá para acadêmicos e voltam depois do final desse último carnaval com a consciência de que hoje estamos numa escola realmente que sabe o que faz, que pensa antes de fazer, que tem um compromisso com a comunidade, que não faz um enredo por fazer. E os dois sambas, não só os dois, os últimos sambas, todos eles têm esse, vamos dizer assim, são coroados por esse trabalho, né? Por essa visão. Eu acho que é isso, nós estamos muito felizes por ter conseguido esse espaço, não nós dois, mas nós, eu digo nós, acadêmicos do Grande Vale. Sofremos muito para chegar onde estamos, mas estamos aí pela força e garra de todo mundo. Fer, muito obrigado. Jorge, Obrigado. Que agradeço. só para encerrar, então, a gente vai falar sobre a tour. Aqui, tá pegando ele também. Aqui, isso. Acho chique que tem uma TV para me olhar aqui. A tour, então. Fer, conta um pouquinho para nós, então, desse novo projeto, desses novos projetos e tantos outros da Acadêmicos, por favor. O tour, ele veio em uma parceria, uma ideia que surgiu junto com o Sebrae, que a ideia é... A gente já tem muito material a oferecer para o turismo, o Sebrae estava pensando em alternativas turísticas, né? E a gente reconhecer que os barracões já são o próprio turismo, ele já acontece, já está pronto isso dentro do barracão. Aí é entender que o carnaval é além do dia do desfile e a gente abre o barracão para trazer turistas mesmo, pessoas que queiram grupos de turismo conhecer o barracão. A gente conta um pouquinho da história do carnaval, conta o enredo, mostra as fantasias, eles provam as fantasias, tiram fotos, tem uma aulinha de samba, uma aulinha de bateria e uma mini roda de samba no final, assim, é uma experiência interessante, assim, bem ligada ao turismo mesmo. Se for marcado, ele vai fazer também com uma roda de... Sim, nos dias das nossas rodas fixas, que a gente tem uma vez por mês, aí tem essa oportunidade de fazer o tour pelo barracão e também já participar da roda, que é a roda da comunidade, né? Uhum. Perfeito. E as mulheres de samba? As Mulheres de Samba é um projeto que está aí entrando na segunda edição agora, que a intenção dele é que a gente possa reunir essas mulheres, que são muitas aí no carnaval, nos ouvir, nos entender, fortalecer esse lugar da mulher que às vezes é tão sozinho mesmo dentro do carnaval, né? Porque é uma segunda camada, a gente tem a camada de vários preconceitos que a gente tem com a cultura popular, com as pessoas negras, e a gente ainda tem esse lugar da mulher no carnaval, que a gente vê muitos espaços, como a bateria, como os espaços de diretoria, que se a gente olhar, a gente tem sim uma quantidade muito maior de homens do que de mulheres, não há como negar, né? Então é para fazer um movimento de reconhecimento, criar um lugar onde as pessoas possam trocar coisas, fortalecer essas mulheres para que quando elas voltem para esses espaços, elas também voltem mais confiantes, entender como que isso se faz juntas, já é um monte de coisa que está acontecendo. Entendi, porque é uma oficina, né? Sim, mas provavelmente essa oficina já tá... Quando isso aqui ir para o ar, Sim. provavelmente ela já vai estar acontecendo, né? Ela acontece todas as terças, agora. A gente teve uma primeira iniciativa no passado, que foi uma oficina curta de bateria, de percussão para mulheres. E esse é o segundo, que a gente vai fazer uma oficina durante 4 meses. Em outubro a gente vai ter uma apresentação. É perfeito. Tá todo mundo bem-vindo, ainda dá de entrar, provavelmente final de julho, ainda dá de ir. Maravilha, e qualquer informação tem as redes sociais do Tejo, também da Acadêmicos do Grande Vale, e tô muito feliz de verdade. Tchau. Obrigado. Márcio. Oi, gente. Viu, Gabi? Fazer uma foto do...